Mais um dia de queda no Ibovespa, hoje caindo 0,60, o dólar subindo 0,5%. Então, para quem não achava que o Ibovespa ia romper fundo e continuar caindo, aquele famoso já caiu demais, dessa vez não colou. Teve questão de PEC dos precatórios e tudo mais lá, obviamente isso não ajuda nem um pouco o nosso mercado aqui. Mas a gente já tinha uma ideia do que poderia acontecer e de que lado seria mais forte o movimento, de que lado seria mais interessante operar, né? Também tivemos o milho subindo, o café caindo um pouquinho, o boi segue firme e forte para cima. Então vamos ver o que aconteceu hoje aqui no Brasil, lá fora, em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário. Hoje, quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Eu não sei porque eu já fiquei o dia inteiro achando que era sexta-feira. Eu estava olhando para o mercado achando que seria sexta-feira. Não sei por que isso, mas enfim. Tivemos então a bolsa caindo, né? Então já vou mudar minha tela aqui, vamos direto olhar o mercado e parar de falar aqui. Então, Ibovespa caiu 0,60, o dólar subindo 0,5%, o milho com 0,79 de queda do contrato F, o boi contrato X subindo 0,5%. Né, o café com 0,40, não, o contrato Z caindo 0,02, ou seja, parado lá no mesmo lugar. A soja voltando um pouquinho, juros futuros, né, o DI 25 subindo 0,83. Aqui é só algumas ações. Lá fora, eu acho que eu estou com o Zigo aberto aqui. Para sim. Bom, tivemos o S&P caindo 0,28 lá, né? A Nasdaq subindo 1%, o Dow Jones, né, subindo 0,04, perto de 0,0. O Russell também caindo 0,45. Os Estados Unidos operando aqui no campo misto, né? São algumas ações lá, né, as top 100 lá, das maiores delas, tanto da Nasdaq quanto do Dow Jones, então eles operaram aqui em campo misto. Dá para ver aqui que as maiores, né, de tecnologia no campo um pouco acima aqui de 2, 3% aqui, Apple, Google, a Amazon subiu aqui 3,42%. Tesla também subindo bastante. Tá bom? Então juros aqui também subindo um pouquinho, né, os longos lá caindo um pouco, mas muito pouco. Bom, vamos lá. Aqui no Brasil, vamos puxar aqui CCMX, nossas commodities, né? Eu quero fazer um vídeo mais rápido porque eu estou bem atrasado. Então vamos lá. Milho, né? Opa, X não, é CCMF. Vamos lá. Gráfico diário do milho subiu hoje aqui, né? Então, como a gente já imaginava, ó, em linha com aquela região lá, né? Tinha uma região de fundo lá que ele foi lá testar, voltou. Seria bem esperado um repique aqui, nada além do normal no milho, então voltar um pouquinho aqui seria muito bom. Poderia ter vendido aqui, deixa eu tirar essa linha aqui. Poderia ter vendido aqui? Poderia ter vendido aqui, né? Inclusive, seria numa região bem interessante se a gente botasse aqui no gráfico de 60 minutos, né? Seria aqui bem nesse topo, seria um ponto interessante para venda. Deu uma oportunidade, né, praticamente na abertura. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, né? Cadê o dia de hoje? Tá aqui, porque não tá pegando direito esse negócio aqui, mas tá aqui o dia de hoje, aqui tá ruim essa tela de ver, mas tá aqui o dia de hoje. Então deu uma possibilidade aqui nessa barra aqui, então poderia ter dado uma opção de uma operação de venda aqui, meio ponto, enfim, seria uma opção. Mas o mercado, voltando um pouquinho, nada além do normal, não muda o viés. Quem está vendido não é nada para se preocupar. Eu acredito que quem esteja vendido, um stop ideal poderia ser um stop, primeiro stop, né? Na verdade, um stop mesmo teria que estar acima dessa linha vermelha aqui, né? Teria que estar mais ou menos por aqui assim, né? Porque até aqui ele pode voltar, pode testar uma média, pode testar esse topo aqui, né? Pode vir testar esse fundo sem problema nenhum, que juntamente com a média aqui, então isso não descaracterizaria, não sei se disse a palavra, mas isso não descaracteriza a tendência de baixa. Seria apenas um recuo, né? Um recuo aceitável perto de uma região aqui que já foi um fundo anteriormente, então nada além disso. Vender o fundo de hoje não seria uma boa opção, assim como vender aqui na abertura de hoje também não seria uma boa opção, dado que abriu no ponto de fechamento de ontem. Se a gente botar num gráfico de 60 minutos, o after aqui, inclusive, não teve nem muita força para empurrar nem para cima nem para baixo. Então o mercado chegando ali. Na pior das hipóteses, pode lateralizar um pouco e ficar chato aqui. Então tem que tomar cuidado. Acho que não é um ponto de venda aqui onde ele está. Um ponto de venda interessante seria aqui nessa linha, né, naquele topo, um pouquinho mais acima.
ou quem sabe a gente esperar um repique aqui até uma média ou algo do tipo. Tem espaço para cair? Tem. Se a gente botar lá no CCM Foot, tem espaço para cair, vir até esse monte de retângulo que está aqui embaixo na região dos 80. Então, considerando o fechamento de hoje ali, já tem 4,5 pontos, né? 4 pontos e pouco para cair aqui. Pode voltar e chegar aqui nos 87,5 ainda? Pode. Mas eu não recomendo uma compra dado o ponto em que ele está aqui. Uma coisa interessante teve uma, teve duas, terceira barra de compra aqui. Então, como eu sempre falo, as tentativas de reversões sempre são cumulativas. As primeiras a gente desconsidera, opera sempre a favor da tendência. Quando começa a aparecer muita barra contra, ainda é uma aqui, né? Mas começar a aparecer mais barras contras aqui, aí a gente dá uma segurada, né, na venda, começa a apertar um pouquinho mais o stop, que pode chegar a um ponto que ele queira reverter um pouco, fazer uma correção um pouco mais profunda, e aí a gente cuida para não devolver dinheiro. Tá bom? Então seria mais ou menos por aí, não mudou muita coisa. Deixa eu olhar o boi, BGI X21, né? O que nós temos no boi aqui? Gráfico diário de hoje subindo, indo lá próximo à região dos 318, como eu falei. Então é muito provável que o boi vá até aquela região lá dos 318 e pouco lá, né? É improvável ele não ir, né? Então, uma coisa que seria interessante é a gente cuidar aquele ponto lá, ver se ele vai tentar fazer uma barrinha de reversão, algo do tipo. Mas vender boi é uma coisa que está bem complicada. Ele está no modo rompimento, não está respeitando nada, está indo para cima e para baixo. Ou melhor, está indo só para cima, não está indo para baixo. Então fica difícil a gente vender boi dado o movimento de alta e a força que ele está para cima aqui. E tem notícia lá que o Brasil está fechando parceria para vender boi para outros países e tudo mais. Então, vamos ver o que isso vai impactar. Antes disso, eu sempre falo, notícia é uma coisa interessante? Sim. É uma coisa relevante para a gente olhar o preço? Depende. Se é uma notícia de uma catástrofe, uma coisa que aconteceu agora, que está acontecendo nesse momento, que não tinha como a gente imaginar que aconteceria, o famoso cisne negro lá, né, que o Taleb fala muito, tudo bem, isso vai impactar no mercado e vai impactar para a gente se posicionar, seja positivamente, para um lado ou para o outro, né? Agora, se a notícia é algo que demora, que vem sendo tratado há tempo, o Brasil vai fechar parceria lá com Rússia e outros países lá para vender boi, né? Já que já não vende, beleza. Isso não é uma coisa que vem da noite para o dia, isso é uma coisa que tramita tempos, meses provavelmente ali, entre falar disso, começar a fazer, falar a parte contratual, toda a função do Ministério da Agricultura e tudo, isso demora. Então, quando isso demora, o mercado já sabe, já espera que isso vá acontecer. Né? E quando já espera que isso vá acontecer, já está precificado o negócio. Quando sai a notícia, aprovaram não sei o que, já está no preço isso. Muito raramente acontece uma volatilidade, ou melhor, o mercado precifica isso na hora. Dá volatilidade ali, porque isso é normal numa notícia, mas o mercado já espera isso acontecer. É que nem o USDA, que todo mundo olha lá quando sai, né, do milho, soja e tudo mais. As tradings grandes, os fundos, né, as indústrias, todo mundo já tem uma ideia do que pode acontecer para a próxima safra, para o próximo relatório do USDA. Eu mesmo falo várias vezes aqui, o USDA sai amanhã, é muito provável que não mude quase nada, ou que venha um pouco mais, com viés um pouco mais baixista para o milho, que nem eu falei, pode só olhar os vídeos de antes aqui, falei disso. Então a gente já tem uma ideia, com base nos estudos que a gente faz, no que a gente está vendo, no que o USDA pode trazer. Então o mercado espera isso, e se vir em linha com o mercado espera, nada muda, já está precificado. Agora, se vir uma coisa muito diferente, aí tudo bem. Então, tomem cuidado com notícias, tomem cuidado com viés, né? Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Mas o boi é assim, tendência, tá virando uma tendência de alta esse negócio aqui, não tem como dizer que não, né? Então, ao mesmo tempo que está difícil de comprar devido ao tamanho do movimento, a volatilidade e o tamanho dos stops, está difícil de vender porque seria uma venda muito arriscada. É uma operação muito arriscada. Imagina assim, aqui foi a primeira barrinha ali de lado preta que ele tentou fazer, já subiu ali 7, 8, 9 pontos. Né? Então, se ele chegar aqui em cima e fizer uma barrinha aqui um pouquinho mais difícil aqui, vai ser a segunda, uma tendência ali de 30, 40, 50 pontos quase. Então, vai ser difícil
vender boi lá, né, aceitar tomar um stop na cara feia, porque tem outro topinho aqui que ele pode vir testar e tem outro lá nos 330, que é um pouco mais relevante talvez. Beleza? Então, boi, é isso aí. Quem está comprado, vai carregando, né? Vai subindo stop, colocando atrás do dia anterior, puxando uma barra de 60 minutos, tentando colocar um 120, 240 para dar uma folga para ele trabalhar, porque a volatilidade está grande. A gente apertar demais o stop, vai lá, pega o teu stop, vai embora o preço e tu fica ali atrás, né? Ah, ganhei, mas ganhei 2 pontos, poderia ter ganhado 30 se tivesse botado um stop de acordo. O stop tem que ser de acordo com o movimento, né? De acordo com o tamanho das barras, senão a chance de ser estopado é muito grande. É por isso que eu digo, como a volatilidade está muito grande, as barras estão muito grandes, é justamente por esse motivo que eu não estou entrando, porque eu poderia entrar e botar um stop bem curtinho aqui, só que o movimento está tão grande que eu botar um stop muito curto, a probabilidade de eu ser estopado aumenta muito, e eu não quero ser estopado, então eu prefiro nem entrar, né? É melhor ficar de fora, né? Deixar de ganhar do que perder. É melhor ficar no 0 a 0 do que perder. Então eu ainda sou desse time. Quando a coisa ficar mais tranquila, aí eu boto meu time em campo. Tá bom? Então, boi é isso aí. Café. Deixa eu botar o Z aqui, CFZ. Ó, o contrato Z deu uma balançadinha, né? Ele tentou romper lá em cima. Ele rompeu, né? Mas fechou ali em linha com aquele topinho anterior lá. O café não tem muita novidade. A tendência é de alta, né? No gráfico semanal, a tendência é de alta. Não tem muito o que fazer. Está tentando fechar acima daquele ponto lá. Uma característica que o café gosta de fazer, costuma fazer e vale, né? Prestar atenção nisso. Não estou dizendo que vai acontecer, mas a gente pode prestar atenção. O café muitas vezes gosta de dar um tiro mais forte e depois calma. E aí, nesse tiro forte, as pessoas ganham dinheiro. E nesse calma que eu falei, ele tem que cuidar para não botar um stop muito pequeno, entrar na euforia e perder dinheiro. Por que eu estou falando disso? Olha aqui. Vamos voltar, vamos botar no ICF FUT aqui. O que o café faz? Ó, tá aqui parado, mas calma e dá um tiro forte para cima, 2, 3 barras, para aqui. Isso aqui é gráfico semanal, né? Então fica aqui 3, 4 semanas quase aqui na mesma região, então isso é quase um mês. Aí sobe rapidinho. No caso aqui voltou, beleza, parou aqui embaixo, subiu, parou, parado, subiu, voltou um pouquinho, subiu com força, parou, subiu com força, parou um pouquinho, deu aquele tiro para cima agora nas últimas, aquele negócio da geada, foi lá em cima, voltou, parou, foi parando devagarinho, começou a ganhar uma tendência, agora deu mais um tiro para cima. Ou seja, se tu botar isso no gráfico diário, fica até mais fácil de enxergar os movimentos. Ó. Lateraliza um tempo, estica, aí volta. Lateraliza um tempinho aqui embaixo, volta. Fica mais devagarinho e vai indo. Aqui atrás também ele fazia muito disso. Ele subia, parava um pouquinho, subia, parava um pouquinho. Então prestem atenção nisso, tomem cuidado, porque o café, por exemplo, aqui ele rompeu essa região e deu um tiro para cima. Ele pode muito bem ficar aqui 3, 4, 5 dias, uma semana de lado. E aí fica lá, vai lá nos 370 e poucos, volta aqui em 270 e poucos, 270 e tantos, sabe? Lá em cima e aqui embaixo. Fica aqui variando 10 pontos, né? Mais ou menos para cima e para baixo ali. E aí muita gente compra aqui em cima, estopa aqui embaixo, compra aqui em cima e só fica devolvendo, perdendo dinheiro. Então tome muito cuidado com esse tipo de movimento. O café tem um pouco dessa característica. O café tem vantagens e desvantagens de operar o café. Qual é a vantagem de operar o café? Ele gosta muito de seguir análise técnica, muito. Então é bem tranquilo operar baseado em análise técnica, né? O média móvel, padrões lá do price action, tudo mais, é bem tranquilo. Então é um ativo graficamente fácil de operar, né? O único porém é o que? Tem muito pavio, né? Agora até não, mas geralmente tem bastante pavio e ele tem uma volatilidade no diário muito grande, né? Então, a gente botar num gráfico diário, os candles e as barras balançam bastante. Considerando que ele é alavancado, né, em 100 vezes o preço do dólar, porque ele é dolarizado, vezes a cotação, então ele é um ativo caro pra caramba. Então, da mesma forma que ele dá bastante dinheiro, ele tira bastante dinheiro. É por isso que tem que ser muito seletivo num ponto para entrar no café. Tem que tomar um certo cuidado com isso.
tá bom? Mas tendência de alta no diário, no semanal, no mensal, né? Não tem o que fazer. Ele está testando topos aqui que não vinha há bastante tempo, né? Então o café tá bem interessante, tá bom? Agora, aqui, olha aqui desde quando eu tenho marcado um fundo duplo lá embaixo, ó, no gráfico mensal. Acho que eu marquei isso aqui no semanal, provavelmente é aqui. Então, eu comprei café. Eu lembro que eu falava de café que eu estava comprado aqui embaixo. Quando ele começou a fazer esse desenho, eu comprei aqui. Eu me lembro que foi no final do ano. Tá aqui, ó. 3/11/2020. Aqui eu ganhei bastante dinheiro com café e devolvi um pouco lá em janeiro. Cadê janeiro aqui? Ó? Aqui, mais ou menos por aqui, eu devolvi um pouco de dinheiro. Justamente por isso, ó, o café deu uma estilingada forte e aqui em cima ficou aqui, quanto tempo aqui? Ficou quase 2 meses aqui, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não saía do lugar. Aqui eu devolvi um pouco de dinheiro aqui, significativamente até, mas aqui foi onde eu mais ganhei. Como eu já falei, né, das operações de swing trade, é que eu mais ganhei dinheiro, né, considerando ali o prazo da operação e, e o montante, o dinheiro envolvido, obviamente, que pegar ações que eu comprei lá 6, 7 anos atrás, o montante em si foi mais que o café, mas ainda está em aberto, não realizei. Mas as operações realizadas, o café foi a que eu mais ganhei dinheiro. Também foi a que eu mais perdi dinheiro na mesma operação. Eu cheguei a perder 3 mil reais no boi numa operação, mas perdi bem mais do que isso com café. Então foi doloroso, doloroso. Então tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Mas a tendência está aí de alta. Beleza? Vamos adiante aqui. Soja. Vamos botar a soja da FUT mesmo, olha lá. Gráfico semanal lá em cima, né? Testando média móvel de 20, voltando um pouquinho. No gráfico diário está aqui. Então, como eu falei, rompeu aquela região lá, então agora ele pode ficar brigando, ficar aqui enchendo o saco nessa região aqui. Eu já não estou nem um pouco interessado em soja, né, com esse movimento. Então ele pode ficar brigando dentro dessa região aqui tranquilamente. Ah, quem sabe está fazendo um pullbackzinho, tocando nesse topinho aqui para continuar subindo e tudo mais. Beleza, pode. Mas eu já começaria a enxergar a soja de um modo que eu olho assim, beleza, tem coisa melhor para a gente operar. Tem coisa melhor para fazer. Aqui estava bacana, estava bonito, estava caindo, legal, show de bola, daria para botar dinheiro. Né? Agora, aqui não estava bacana e aqui agora para onde ele está indo também não está bacana, né? Está ficando um pouco chato e voltando para aquela região chata lá. Então, começa a ficar chato. Obviamente que isso aqui é o gráfico diário ainda, o semanal a tendência ainda é de baixa. Fez uma barra lá de reversão lá embaixo, mas ainda está dentro da tendência de baixa. As médias estão virando para baixo. Então, como eu digo, ele pode lateralizar e para terminar o ano nessa região chata aí, ou quem sabe ficar nesse vai, não vai, que é uma coisa chata também, tá bom? O dólar, ó, o doleta aí, dólar no semanal fechando lá em cima, então tocou na média e subiu. No gráfico diário, o dólar foi totalmente contra o que eu imaginava que ele poderia ir ontem, né? Então, ó, ele abriu aqui, ele tocou aqui nessa região de médias, aqui embaixo, né? Aqui melhor, aqui no meio do caminho, aqui, que seria essa região de média aqui do diário, tocou aqui e rompeu para cima. Se a gente botar lá no semanal, mais ou menos a metade desse movimento também dava nessa região de médias ali, que dá bem naquele fundo daquele candle lá, né? Então ele foi lá e subiu, rompeu hoje. Se a gente botar num gráfico de 60 minutos, o que o dólar fez? Ó, subiu, foi lá em cima. Se a gente olhar aqui, cadê o dia de hoje? Foi, tentou voltar e virou para cima e foi. Então ele ficou um pouco chato no início do dia. Se a gente botar uns 5 minutos, que nós vai te ver. No início do dia, cadê o início do dia de hoje aqui? Dia 18, aqui. No início do dia ele foi, voltou várias vezes e não saiu do lugar. Começou a ganhar uma tendência daqui para frente. Nesse início aqui estava chato, muito pavio, de um lado e para o outro. Subia com muita força, voltava com muita força, né? Aqui ele saiu, foi lá em cima, fez um topo do dia, voltou para o meio do caminho, depois rompeu o topo, voltou, rompeu o topo, aí foi para o fundo de volta. Então aqui ficou chato aqui de operar, porque era uma região difícil para o dólar passar mesmo, mas passou. Né? E aí, para vocês não dizerem que eu não sou skin the game, eu vou mostrar uma coisa aqui. Né? E é um dos problemas de se operar com viés.
aqui o resultado de 2 operações que eu fiz no dólar hoje. Tomei um loss de 500 conto hoje no dólar, né? Porque eu estava com um viés um pouco mais baixista, olhando o gráfico diário de um dia, né? Essa região de médias aqui, a região lá do gráfico semanal daria mais ou menos por essa linha agora que eu ajustei aqui, que está bem onde ele parou mesmo, né? Se a gente botasse aqui num gráfico de 60 minutos, ele estava lá em cima, querendo voltar, então poderia, né? Não, 60 minutos ele estava na abertura do dia, estava aqui embaixo. Cadê? Falando bobagem. 60 minutos, 18. Aqui tá ruim de ver essas linhas aqui. Tá aqui, ó. Tava aqui em cima, então ele tava querendo fazer um movimento de, quem sabe, voltar. Botei uma operação, aumentei a mão, fiz um stop, botei 500 pila, aceito perder para tentar ganhar 1.000 conto. Perdi 500 conto. Né? Então, tudo bem, o mercado virou para cima, subiu, não tem problema nenhum. Então, o que eu falo? É skin the game. Eu falei ontem nisso aqui, comentei ontem no vídeo, quem sabe eu faço essa operação amanhã, se ele me der um sinal, botei lá no gráfico de 5 minutos, no início do dia ele parecia ir para baixo, errei, tá aí o resultado. Acontece, faz parte, né? Quando a gente ganha, ganha, quando a gente perde, também perde. Então, eu conheço muito youtuber aí que bota boleta gigantesca, bonito de quando acerta, mas não bota as boletas quando erra, né? Então fica fácil. Então tem que mostrar quando perde também e ser skin the game, né? Mostrar o que faz e eu falo o que eu faço e só faço o que eu falo. Né? Se eu falo que vou fazer assim, que eu opero assim, faço assim, é assim que eu faço. Né? Inclusive, nem operei índice também, deixei aqui, já botei meu loss do dia ali, 500 conto, tá bom. Né? E mais o robozinho ganhou dinheiro hoje lá. E, inclusive, eu fiz uma intervenção, né? Já vou botar aqui no Ibov. Fiz uma intervenção, deixa eu tirar esse negócio daqui. Fiz uma intervenção no robô e aí ele poderia ter ganho dinheiro, mas mais dinheiro do que ganhou. Ele ganhou pouca coisa lá, deu 600 e poucos pila com um contratinho de índice, né? 600 e poucos pila, não, 600 e poucos pontos, não, 600 pila dá 3.000 pontos. Deu 600 e poucos pontos no contrato de índice lá, mas chegou a ganhar mais de 1.000 e aí poderia ter ganho mais de 1.000, só que começou a voltar e eu encerrei a posição e não deixei ele seguir. Então é a segunda intervenção que eu faço no robô, né, achando que eu estou fazendo certo, e é a segunda vez que eu perdi. Perdi dinheiro fazendo uma intervenção, porque o robô tinha tomado um stop já, eu fui lá e estopei, ele começou a abrir outra operação, eu estopei aquela operação ali com 50 pilas de prejuízo, que dava ali uns 250 pontos, e aí pausei o robô, porque eu achava que o contexto que eu programei o robô não estava bom para aquele dia. Acontece que o mercado ganhou uma direção depois e o robô estava na direção certa, só como eu tinha pausado ele não entrou mais, e aí se eu tivesse deixado o robô, eu teria saído com lucro no dia ainda, bacana, né? Aí foi uma intervenção que eu fiz e deu errado. E hoje foi outra intervenção que eu fiz, que ele não saiu no prejuízo, mas ganhou metade da mão do que o robô sozinho ganharia. Ou seja, mais uma vez provando que o psicológico, né, faz a gente errar. Então eu operei dólar com um viés, errei. Operei o robô, né, eu intervir na programação do robô lá e ele também teve prejuízo. Então é por isso que eu deixei ele lá e agora falei, não, vou mexer nesse negócio aqui. Tem justamente pouco dinheiro na conta, eu botei 2.000 reais para operar com um contrato, né, e vou deixar andar aquele negócio lá para ver. Eu quero fazer outro robozinho com outra estratégia, mas aquele lá está funcionando bacana. Beleza? Bom, Ibovespa. Ibovespa rompeu essa região aqui. Uma das coisas que eu gosto de fazer é, quando ele rompe uma região de fundos e topos, que eu chamo de um range, eu gosto de pegar esse range e projetar esse range para baixo, para a gente ter um possível alvo do movimento. E olha como funciona. Se a gente pegar aqui essa linha, né, de fundo a topo, dá exatamente esse quadrado aqui, eu tracei aqui. Não dá bem exatamente, mas dá esse quadrado aqui, né? Então, é região, né? Tem que ter um bom senso. Dá esse quadrado aqui. Se eu pegar esse quadrado aqui e colocar para cima, olha onde é que dá. Nesse fundo aqui embaixo e bem naquele topo lá que está nessa linha aqui, ó. Se eu pegar esse quadrado e jogar para cima aqui, olha onde é que dá. Bem naquele ponto lá. Se eu pegar esse quadrado e botar em cima daquele último ponto, dá aqui nessa região. E se eu pegar aqui, ele vai passar um pouquinho lá no topo.
Mas beleza, o que que acontece? Ele está respeitando esse range aqui, pelo menos nas últimas meses aqui, né? Se ele fizer isso novamente, então o próximo alvo dele é justamente aqui os 98 mil pontos. E se ele romper os 98 mil pontos logo mais, o próximo alvo dele é onde? Aqui nos 93 mil pontos. E olha que mágica, se a gente pegar e tirar um zoom, os 93 mil pontos tem justamente aquele fundo lá atrás, né? Então, eu acho muito improvável o Ibovespa não chegar até lá embaixo. Vai acontecer, eu acho que vai acontecer. Se eu tivesse aqui, né, apostar em um lado, eu apostaria lá. Obviamente que eu não saio vendendo tudo com base nisso, né? Eu espero sempre que o mercado me mostre a direção. E uma coisa interessante, que eu não sei se você sabe, a taxa de juros está subindo bastante. A gente botar DI, difusor de fluxo, DI, um F25, por exemplo, tá subindo, e se a gente botar a cotação, que aqui eu tô com o Trader, não tô com o Profit Pro está aberto no notebook aqui do lado. Mas se você olhar a cotação a linha da curva de juros, a tendência é subir, todo mundo sabe disso. E aí uma pergunta que eu faço, que eu acho que vocês deveriam se fazer também, é o seguinte, né, que é a pergunta que deveria ter sido feita há alguns meses atrás, né, desde o início, no meio desse ano, início do ano, é o seguinte: beleza, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros. Quando a gente aumenta a taxa de juros, quem já viu aquele vídeo lá de como funciona a economia, né, sabe que quando aumenta a taxa de juros, uma das consequências que acontecem é a bolsa começar a cair, porque os investimentos mais seguros começam a ficar mais atrativos com uma taxa de juros maior. Então isso é normal, isso qualquer um que vai operar a bolsa, o mínimo que tem que saber é isso, né? Juros para cima, bolsa para baixo, juros para cima. Beleza. E aí uma coisa que tem que se perguntar é: quais os setores que mais ganham dinheiro, é o que ganham mais dinheiro com taxa de juros alta, e quais setores que perdem mais dinheiro, ou quais setores que apanham mais, sofrem mais, não perdem mais dinheiro. Então, quais setores que ganham mais, né, que são beneficiados pela taxa de juros alta, e quais setores ou empresas que são prejudicadas pelas taxas de juros altas. Então, isso é uma coisa que é bom, por quê? Porque a gente consegue fazer swing trade direcional com os ativos, independente do momento que o mercado encontra. Então, se o mercado está numa taxa de juros lá embaixo, a gente, né, alguns setores são privilegiados. Se o mercado está com uma taxa de juros lá em cima, outros setores são privilegiados. É antagônico o negócio. Então, qual que é o setor que geralmente se beneficia mais com taxa de juros alta? Geralmente são bancos e seguradoras, mas bancões grandes se beneficiam muito. Por quê? Porque o dinheiro fica caro. Se o dinheiro fica caro, nós temos empréstimos, nós temos juros altos e temos bancos emprestando dinheiro com juros altos. Obviamente que vai ter menos dinheiro na rua, né? Então os empréstimos vão ser menos, ter menos empréstimo, mas dado a taxa de juros alta, os bancos se beneficiam, costumam ganhar dinheiro, historicamente falando. Não estou falando que vai acontecer isso agora, porque também tem a questão de bancos digitais, o mundo está mudando um pouco em relação a isso. Tanto é que pode ver sair os balanços lá de Itaú, Bradesco, os balanços muito bons, mas os bancos apanharam, né? E quais os setores que mais se prejudicam com taxa de juros altos? Tem vários, mas uns mais significativos são varejo, porque taxa de juros alta, menos dinheiro na mão das pessoas, menos dinheiro na mão das pessoas, é menos compra de coisas mais de varejo, mais não é supérfluas, mas coisas de bens, né, mais baratos, vamos dizer assim, mais de fácil aquisição, de valores mais baixos. E outro setor que sofre muito é construção civil, porque construção civil com taxa de juros alta, a gente tem financiamento de apartamento, de casa, terreno, qualquer coisa, muito cara. A gente tem empréstimo para construção, qualquer outra coisa também muito caro. Então, as pessoas com menos dinheiro constroem menos, né, e o setor de construção civil apanha muito. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode usar isso para operar a favor. Inclusive, eu tenho um screen aqui, que deve estar em algum lugar. Ah, tem um monte de coisa aqui. Padrão, grade 2, índice, opções. Aqui, ó, juros altos. Aqui, ó. O que eu tenho aqui nos juros altos? Ó, eu tenho
os DIs, né? Tem dois aqui, 25 e 29, para a gente ter uma ideia de como é que tá. Opa, estava mostrando, mas não está aparecendo, tá aqui, ó. Os DIs daqui. E tem o que? Construtoras, um monte de construtora que tem listado em bolsa aqui, e tem o bancos também, né? Então, tudo isso é uma coisa interessante. Por exemplo, o DI eu sei que está subindo, pega lá, MRV, gráfico semanal. Olha o que está acontecendo com o MRV. Está caindo sem parar aqui, que já vem aí 50% desde maio. Desde que a bolsa começou a cair, que foi quando a taxa de juros começou a aumentar, olha o que aconteceu com o MRV, caiu muito mais que a bolsa. Inclusive, tocou lá no fundo da pandemia. Outra construtora grande, muito boa, Cyrela. Olha onde é que ela está. Desde aqui, ó, maio, caiu quanto? 43%. Olha onde é que ela está? Perto do fundo da pandemia. JHSF, outra construtora. Desde onde? Aqui, maio, junho. Essa aqui ainda foi um pouquinho mais. Aqui, ó, junho, lá em agosto começou a cair. Já caiu 34%. Ainda tem perna para cair até lá as outras. Então, JHSF ainda está defasada em relação às outras. Poderia cair bem mais ainda. E, inclusive, está fazendo um movimento de venda aqui. A gente poderia botar aqui no gráfico diário. Eu devo estar com um monte de alarme nela aqui. Deveria, pelo menos, estar com aqui. Tem alarmes aqui que seriam pontos para olhar para quem sabe vender e aumentar a posição. Inclusive, alguns já têm posição vendida. Outra construtora, Exetec, né? Gráfico semanal. Onde é que a Exetec está? Olha aqui, rompeu o fundo da pandemia e já está lá embaixo. Então, tu pega aqui, onde é que foi isso aqui? Essa aqui está caindo desde 2020 já, mas pega aqui fevereiro, março, abril, junho, né, maio, junho. Aqui foi onde a bolsa começou a cair também, tá? Juros começou a levar. Olha quanto que já deu? Quase 50% de queda. DIR 3, direcional. Outra construtora, né? Aqui em cima, onde é que foi esse topo? Junho, né? Olha aqui, daqui até agora já caiu quanto? 30, 30 e tantos, chegou a bater aqui quase 40. E vem 3, outra construtora, olha onde é que está? Perto lá também do fundo da pandemia já. Desde aqui, junho, caindo quanto? 44%. Curve 3, outra construtora, essa aqui é nova, né? Mas olha aqui onde já está, né? Fez IPO há pouco tempo e já em junho lá já está tomando 34%. Tenda, outra construtora, fundo da pandemia está aqui, olha onde é que ela está agora. Passando o fundo da pandemia já, de novo, chegou a passar aqui praticamente. Pega aqui desde onde? Junho. Opa. De junho até agora já caiu quanto? 30 e tantos, 40%, né? E aí vai. E aí os bancos são o oposto, tende a subir. Obviamente que os bancos estão apanhando muito, com essa questão de bancos digitais e tudo mais, aqui desde junho está apanhando também, mas no longo prazo, geralmente os bancos são alguns dos ativos que se valorizam. Inclusive o BBDC está querendo fazer um fundo duplo aqui para subir, né? Inclusive é um ponto interessante. O Itaú está apanhando, enfim, os bancos aqui estão apanhando por enquanto ainda, né? Então, mas são ativos que se valorizam, historicamente falando, se valorizam com taxa de juros elevadas, né? Então, por que eu falei isso, né? Então, eu falei isso pelo motivo que não precisa ficar operando só comprado em bolsa, não precisa ficar operando só vendido em bolsa. Basicamente, eu não fiz isso, né? Eu não fiz. Mas o que eu poderia ter feito? Quando eu encerrei quase todas as minhas operações comprado em bolsa devido estava em topo, taxa de juros começou a levar e tudo mais, eu peguei esse dinheiro e coloquei em Tesouro Selic, né? E deixei um pouquinho lá para garantia, para fazer algumas operações com opções e swing trade, day trade, algo do tipo. Eu poderia ter pego esse dinheiro, um pedaço dele, e ter colocado lá uns 15, 20 mil reais vendido em mercado imobiliário, vendido em construtoras. Não fiz isso. Eu tenho uma delas que eu estou vendido, que é JHSF. E nem estou tão bem, estou vendido lá, mas não está ganhando nem perto ali de 40%, 50% nem das outras. Está dando 12% de queda lá, né? Mas está andando. Né? Então, assim, e ainda é uma das que tem mais para andar. Isso que é um bom, porque ela demorou, então quando eu peguei e lembrei disso, ela ainda estava nas regiões interessantes lá. Né? Mas o que eu digo é o seguinte, quando a taxa de juros agora, mais daqui a um bom tempo, começar a cair de novo, esse setor vai se beneficiar. E aí a gente vai ver esse setor subindo de novo. Então é um ponto para a gente olhar e, opa, vamos olhar agora para o setor imobiliário pensando em comprar. Mas quando a taxa de juros estava lá em cima, lá embaixo, melhor, estava lá embaixo e começando a querer subir,
a gente tinha que olhar para o setor imobiliário pensando em vender. Então, é o que eu sempre falo, o mercado ele é cíclico. O setor imobiliário agora está sofrendo, vai sofrer mais um tempo ainda, o tempo que for necessário para a taxa de juros se estabilizar lá na frente e começar a cair de novo, né? Então, a gente pode ganhar o dinheiro tanto operando comprado quanto operando vendido. Imagina só, pode ter feito uma operação lá em MRV, em Cirela, ganhando 50% de lucro e a bolsa caindo 30%, né? Então, seria tudo isso é com base em entender um pouco os ciclos, entender um pouco o macro e ter um viés um pouco maior do que está acontecendo. É por isso que eu digo, eu sempre olho o que está acontecendo no mercado, né, o que está acontecendo, em que período nós estamos, né, do ciclo do ano, né, a sazonalidade ali anual, no mês, na parte de juros, na parte de câmbio, como é que nós estamos? Onde é que eu estou hoje? Eu me acordo amanhã e penso onde é que eu estou. Beleza. Com base nisso, eu vou montar operações, algumas mais curtas, outras mais longas, algumas com opções, né? Então, tudo isso funciona. Vou jogando dinheiro daqui para lá, boto numa corretora, boto noutra, boto em um Tesouro Selic, daqui a pouco tiro do tesouro, jogo o dinheiro para fora, trago de fora para cá, enfim, a gente vai fazendo esse câmbio para lá e para cá, para no final das contas conseguir ter um portfólio que está sempre operando, né, numa ponta que está ganhando. Então, a gente imagina assim, uma bola, né, que a gente puxa assim, bom, esse lado aqui está ganhando, então a gente puxa para cá e fica uma ponta para cá, é onde ele está ganhando mais. Ou para lá está ganhando mais, então puxa e vai para lá. Então a gente vai sempre procurando aonde o negócio, inclusive isso ficaria bonito botar no Zigo um negócio assim. Ficaria interessante. Agora eu tive uma ideia aqui, pensando e falando para vocês. Então que a gente conseguiria direcionar assim para onde, um gráfico, né? Para onde que minhas operações estão direcionando e olhar para onde que o mercado está apontando. Se o mercado está apontando taxa de juros para cima, mercado imobiliário para baixo, bolsa para baixo, né? Os juros soberanos, né? No caso lá, os tesouros, os títulos soberanos para cima, então a gente tem que apontar para esse lado. E quando os juros caindo, opa, a bolsa pode começar a reagir, né? O título pode começar a cair, então fica mais interessante esse tipo de operação. Isso fica uma dica para vocês, né? Não precisa ficar sempre apanhando, sempre sofrendo. O buy and hold funciona muito bem, funciona, mas tem que ter consciência de que um drawdown acontece bastante e grande, né? Eu, por exemplo, eu tenho 0 ponto alguma coisa de Magalu na minha carteira, mas eu tenho bastante gente, eu conheço bastante gente que tem um monte. Minha irmã tem um monte de dinheiro em Magalu que está tomando um pau em Magalu. Mas beleza, né? Ela não chega a estar tomando 60% de prejuízo, mas tem gente que está tomando 40, 50 fácil. Então tem que tomar cuidado. E o problema é, toma 40, 50 e aí fica bravo e vende o papel. E quando comprou, começou a cair 5, 6, falava, vou segurar para longo prazo. Mas nunca imagina que o longo prazo pode dar menos 50, menos 60. E aí justamente nesse ponto que as pessoas vendem. Aí dá 1, 2 anos e o papel decola de novo. Não estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer. Então estejam preparados para comprar lá embaixo, subir, ganhar muito dinheiro, isso ninguém reclama. Mas também estejam preparados para comprar lá em cima e o papel cair e a empresa quebrar, se for segurar para longo prazo. Tem que ficar de olho nos fundamentos, quem opera aí buy and hold, e ver, mudou os fundamentos, mudou alguma coisa, o lucro mudou, alguma coisa mudou, beleza, aí começa a pensar. Tá bom? Então sempre tenham ciência disso. E, enfim, poderia falar um monte sobre isso, mas mais além eu falo um pouco mais sobre como que eu analiso as empresas para longo prazo, como que eu escolho, porque eu tenho um monte de empresas, uma carteira ali para longo prazo, como que eu escolho essas empresas e o que que eu olho para escolher, inclusive os